Então, agora é o nosso momento, o momento dessa conversa que a gente tem, para a gente se ater a esse ambiente, né? Deixar as preocupações, amenizar a nossa mente em relação às preocupações do dia a dia, que estão lá fora. E sempre quando a gente vem conversar, a gente pensa no tema, né? E como eu já falei das outras vezes, que foi o meu momento de conversa, sempre a gente faz uma prece, pede um amparo sobre o que a gente deve conversar na noite. E dessa vez me veio às mãos esse livro. Ele é Vivências do Amor em Família. É um livro que o Divaldo Pereira Franco, né? Quer dizer, Luiz Fernando Lopes, ele organizou muitas mensagens do Divaldo, entrevistas dele, e principalmente com cunho falando da família. E aqui num dos capítulos dele, no capítulo 3, fala sobre o tratamento de desobsessão na família. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. O que nós estamos aqui, né? Porque primeiro a gente pergunta, nós estamos aonde? Num centro espírita, fazendo o quê? Um trabalho chamado desobsessão. Esse trabalho de desobsessão, ele não é com as portas abertas, no sentido como uma palestra, uma doutrinária, em que é aberta ao público. Por que isso? Porque no trabalho de hoje, primeiro, esse trabalho, assim como todos os trabalhos da Casa Espírita, o mais importante não somos nós encarnados que estamos aqui trabalhando, mas sim quem veio à casa pedir essa ajuda, pedir esse apoio, seja encarnado ou desencarnado, ou seja, sejamos nós ou espíritos. E o mais importante é que todos os trabalhos são conduzidos pela espiritualidade amiga. Então, esse trabalho de desobsessão é um compromisso que a espiritualidade tem. Então, toda quarta-feira, eles estão conosco, eles vêm aqui nos seus compromissos. Assim como vêm outros trabalhadores, vêm à casa, né? Mas toda quarta-feira, assim que abre a casa, e antes ainda, eles já estão aqui. E aí a gente chega aqui, é um ambiente tranquilo, no começo tem uma música calma, uma meia luz. Por quê? Primeiro é serenar mesmo, a gente está tão corrida, né? A nossa mente está tão acelerada, então esse objetivo de serenar. E a meia luz também tem a ver com a questão energética, com os fluidos que estão aqui. Porque nas quartas-feiras, esse trabalho é direcionado principalmente para as nossas questões espirituais. É para a gente falar conosco. Quem sou eu enquanto espírito? Todos nós aqui somos espíritos. Por que encarnado? Porque a gente tem encarne, a gente tem esse corpinho aqui. Mas nós somos a nossa essência, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Isso que somos nós. Nosso pensamento, nosso sentimento. Só que assim, nós não estamos sozinhos. Nós nos relacionamos com o outro. Na sociologia, vai dizer até que nós somos quem somos por causa do outro. Porque eu me relacionando, eu me vejo no outro. Então, se nós estamos aqui com o outro, a gente influencia esse outro. Eu vou influenciar alguém. É fato. Não tem escapatória. Eu vou influenciar alguém. Pela minha palavra, pela minha atitude, pelo meu jeito de ser, pela minha vibração, pelo meu campo mental. Eu influencio. Mas, assim como eu influencio, o outro também me influencia. Nós não somos um ser blindado. Eu sou um ser blindado, ninguém consegue entrar em mim. Não. O outro também me influencia. É fato.
Então, a gente está sempre nessa relação com o outro. Eu influencio, sou influenciada. Isso tanto enquanto estamos convivendo em sociedade, como em relação aos dois planos. Então, essa relação de eu estar lidando com o outro, também tem esse outro no plano espiritual. Também tem esse espírito desencarnado que eu influencio e me influencia. Muitas vezes essa aproximação ela fica tão próxima, fica tão forte, que a gente então tem um processo de obsessão. Então esse processo de obsessão é quando a gente está num ponto de influência que um nozinho está muito apertado. Essa influência está muito ligada. Então, nesse livro, nesse capítulo, o Divaldo, ele conversa, né, com as pessoas, falando que quando a gente está com uma questão de obsessão, ou seja, essa forte influência um sobre o outro, e agora aqui eu vou falar de uma obsessão que é do espírito e do encarnado, porque existem todas as relações, mas falando dessa, do espírito com o encarnado. Quando a gente está com esse laço bem apertado da nossa família, essa influência não é só eu e essa relação, é na família inteira. Porque todos nós convivemos. E na família é que tem a convivência mais difícil, né? É onde a gente tem a nossa convivência que a gente tem lá de vidas passadas. Então a gente convive na família hoje, com certeza, com pessoas que a gente já conviveu. Ou pessoas que a gente já conviveu e, ok, tá tudo bem, que bom, estou muito feliz em estar com essa pessoa de novo no meu lado. E tem aquelas que eu digo, vambora, vamos lá. Vamos arrumar essa casa, vamos arrumar essa bagunça na nossa relação. Então, a gente tem as pessoas que a gente se relaciona de uma forma tão tranquila e tem aquelas que a gente se relaciona com dificuldade. Aí, para que existe essa relação? Para a gente ter o querer. A gente tem que ter essa vontade de estar bem, de estar com o outro. Uma vez que fizeram uma pesquisa com casais antigos de muito tempo, casamentos assim de 50 anos, 60 anos, e foram fazer uma pesquisa por que estavam tanto tempo juntos. A maioria que estava bem, porque às vezes pode estar junto, mas não estava bem, os que estavam bem e estavam há muito tempo juntos, nessa pesquisa constatou que o que fez eles ficarem juntos lá, claro, vamos tirar aqui a par outras questões de incompatibilidade, de violência, de tantas outras questões que podem acontecer, mas num relacionamento em si, essas pessoas estavam juntas porque elas quiseram e tentaram ficar juntas. Porque todas tiveram vontade em algum momento de desistir. Ou um, ou outro, ou ambos, em algum momento, eles tiveram uma dificuldade, um entrave. Né? Então, eles persistiram ambos, né? Porque não adianta só um. Né? Tem que ser ambos. Conseguiram. Então, isso é só para dizer que as relações, elas não são sempre lineares, assim como a nossa vida não é, assim como a felicidade, ela não é linear. A gente, quando a gente não está bem, né? E quantas vezes a gente não está bem, a gente fica agoniado porque a gente queria um nível de uma felicidade e a gente não encontra. Porque a gente oscila. Ora a gente está bem, ora não está, ora está bem, ora não está. É assim que é a nossa vida. Esses momentos de aprendizado, esses momentos consequenciais, assim. Né? Então, nessas relações, nessa relação da obsessão, toda a família está ali junta. E aí, como é que eu sei que eu estou com obsessão? Como é que eu posso saber que eu estou sofrendo uma obsessão? Aí, primeiro vem a pergunta no Livro dos Espíritos, que pergunta se os espíritos nos influenciam. A resposta dos espíritos é:
muito mais do que podeis imaginar. Aí o Divaldo, eu vou até ler aqui a própria fala do Divaldo, ele traz umas dicas. Sabe o que ele diz? Que a gente tem que mergulhar em nós mesmos, a gente tem que se conhecer. Quem sou eu? Como é que é o meu jeito de ser? Aonde que estão as minhas maiores dificuldades? Aonde que estão os meus potenciais? Então ele convida-nos a mergulhar em nós, a nos conhecer. E aí, sobre a obsessão, ele diz assim, ó, faça uma autoanálise para identificar se o seu comportamento está dentro do padrão de normalidade que é próprio. Aí ele disse, observe as suas reações e... Opa, é que, com essa luzinha aqui, né? Observe as suas reações e detecte. Você se encontra constantemente irritado e invadido por um sentimento de desânimo? Em algum momento, não aconteceu nada, e de repente me vem uma irritação. Ou então, de repente, assim, eu sou acometido do nada. Vem uma tristeza, um desânimo. Aí, então, é um pontinho que eu tenho que pensar. Será que é meu esse sentimento? Ou será que estão botando fogo na fogueira? Se experimenta algum conflito interior. Quantas vezes a gente parece assim que a gente está bem? Eu estou bem, eu consegui uma coisa que eu queria, vamos supor, eu queria, vamos supor vou fazer aqui hipoteticamente. Eu queria tanto ver o meu filhinho, o meu neto que está longe. Aí vamos supor que eu consegui, eu vou lá visitá-lo, eu vou ver o meu neto que está longe. Eu estou muito feliz que eu vou ver o meu neto que está lá longe. Aí, de repente, eu sou invadido por um assim, que absurdo, tanta gente sofrendo e tu feliz. Que absurdo, como podes ir lá ver o teu neto com tanta criança abandonada? Como é que tu pode estar feliz? Ou então, tu vais para lá e é a tua outra neta que vai ficar aqui. Então, são sentimentos que nos invadem, assim, sorrateiros. Aí ele fala para a gente ficar pensando também, se está se sentindo culpado por algo que conscientemente não praticou. É como esse exemplo que eu dei. Se possui sensações desagradáveis de qualquer natureza. Se ao deitar experimenta episódios de insônia ou de interrupção do sono no meio da noite, acorda assustado, acorda assim, atento, não conseguindo mais voltar a dormir. Se ao despertar sente-se mais cansado do que antes de dormir. Nesse conjunto de sintomas pode estar presente um distúrbio fisiológico ou psicológico, mas pode estar também um processo de obsessão espiritual. Claro, nós espíritas, a gente sempre fala que tem a filosofia, a ciência e a religião. Então, por exemplo, se agora a gente estiver aqui e bater uma porta, o que a gente vai pensar primeiro? Um vento, deixar a porta aberta, alguma janela deve estar aberta, ou então, será que está com algum problema nessa porta? Por último, que a gente vai pensar que houve uma manifestação física e um espírito que fechou a porta. Porque a gente tem que primeiro pensar na razão. Então, lógico que esses sintomas todos que eu falei não quer dizer que é de fato obsessão. Pode ser um problema de insônia, por exemplo, pode ser uma desordem fisiológica, algum distúrbio hormonal, ou não tem a higiene do sono, eu estou perturbado antes de dormir, mas pode ser sim. E aí tá, então eu consigo identificar, né? E ainda a gente ele alerta que a gente tem 3 tipos de obsessão: a simples, que é esses sentimentos que eu estou falando, pode ficar muito mais grave, que é a fascinação, que é onde eu fico com ideias que não são minhas e acredito demais nessas ideias, ou a subjugação, que é quando eu estou me deixando completamente conduzir por um espírito. Então, se eu identifico isso, como é que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Então, Divaldo fala aqui, é o que a gente está fazendo aqui. Primeiro, tomar passe,
tomar água fluídica, vir à casa espírita. Porque é aqui, por isso que é esse ambiente, por isso que o nosso passe hoje é aqui dentro da Câmara do Passe, né? Por isso que a gente pede para não ficar no celular aqui, para ficar com a mente aqui dentro. Por isso que a gente pede para fazer uma oração aqui, porque aqui agora vocês estão recebendo muitos fluidos, muita energia boa. E ela é feita para cada um. A espiritualidade sabe que vocês estão aqui. Ela é feita para cada um de vocês. Assim como a água que vocês vão beber lá. Eles sabem da água que vocês vão beber. Ali tem o remédio de cada um que precisa. Por isso que quando virem a casa no tratamento, tragam garrafinhas de água. Não precisa nem abrir a tampinha, porque o fluido eles passam, né, a matéria. Tragam para levar depois para casa, para ficar tomando essa água. Aí ele diz também, ore. A gente tem que orar, a gente tem que fazer prece. Leia, leitura boa. Leitura espírita edificante, mas no sentido de ser edificante, de ser boa. Não se deixe perturbar por coisas superficiais. Às vezes a gente se prende a tão poucas coisas. Às vezes a gente fica irritado porque eu peguei esse casaco, estava amassado, porque o meu marido sentou na cadeira onde ele estava. Então são coisas assim que a gente se irrita às vezes com tão pouco. Fala que procure tomar a água, os passes, mas não fique dependente disso. No momento que perceber melhora, mantenha a mente com esse padrão vibratório elevado. Não adiantará recorrer ao recurso terapêutico e logo na saída do centro espírita retornar com hábitos mentais nocivos, porque a entidade que o assedia será novamente ligada até você. Então, tudo isso aqui a gente muda o padrão. Lembra aquela vibração que eu falei no início? A gente vai mudar essa vibração. Então, os espíritos que estavam conosco, que não queriam o nosso bem, eles vão se afastar. Mas eu, já não dá mais tempo, mas ele continuando aqui, outra coisa muito importante, muito, que a gente não deve largar tratamento psicológico nem tratamento psiquiátrico. Não podemos largar, a gente precisa desse tratamento. O Divaldo, em todo o seu estudo, ele fala, mesmo se tratando de uma obsessão, não deixássemos de conduzir o paciente à terapia psicológica e psiquiátrica. Porque a gente precisa, a gente hoje, a medicina, ela tem, a medicina que eu falo é no sentido de psicologia, psiquiatria, ela tem hoje recursos, métodos, tratamentos, remédios que nos ajudam. A gente não pode fazer essa negação. Então, se você que está no tratamento de obsessão, já toma um remédio, não por conta própria, mas tem um acompanhamento do psiquiatra, tem um psicólogo que faz uma terapia, não deixe de ir, porque está vindo no tratamento. A gente tem que cuidar de tudo, do corpo físico, da mente e do nosso ser espiritual. É essa tríade que a gente tem, a mente, o corpo e o espírito. Então, a gente tem que tratar tudo. E finalizando, então, que aqui fala que a gente tem que ter muito amor, muito afeto, muita compreensão, muita paciência com quem está passando por esses momentos. Meus amigos, eu agradeço a espiritualidade amiga, que nos orientou a pegar esse capítulo do livro. Fica, quem quiser depois, né, procure esse livro aqui, ele tem várias questões com relações à família, por exemplo, até sobre isso, sobre obsessão na família. E fiquemos, então, aproveitando esse ambiente. Agora vai ter o momento do passe, esse momento em que, por que tem um médium? Por que tem uma pessoa que vai dar o passe? Porque eles aproveitam, lembra dessa tríade que eu falei? Eles aproveitam os fluidos que aqui estão sendo feitos pela equipe espiritual, mas também um fluido que nós encarnados, todos nós, qualquer um aqui, a gente libera esse fluido. Então, eles fazem uma conjunção desses fluidos do encarnado, os fluidos do ambiente, fluidos da natureza, de outros lugares mais elevados, tudo isso eles combinam e trazem para cá. Por isso a importância. Que as nossas mentes fiquem em oração, fiquem num espaço tranquilo,
e que ao sairmos daqui a gente leve conosco todas as boas vibrações.